Vou mostrar para vocês aqui agora a estrutura que eu montei para poder gravar as aulas de laboratório com vocês, né? Tem aqui um osciloscópio, tenho aqui uma fonte DC e eu tenho aqui um multímetro de bancada junto com um gerador de sinal, tá? Eu tenho aqui também uma câmera auxiliar que vai gravar ali a tela dos equipamentos e a visão de vocês vai ser essa aqui, para visualizar aqui a montagem do circuito e a apostila, né, com o material de aula, o roteiro. É claro que aí eu vou estar centrando certinho o texto, ou senão eu coloco a forma digital, tá, por cima do texto, mas eu vou utilizar aqui para mim poder acompanhar a montagem. E a visão que vocês vão ter dos equipamentos vai ser pega por essa outra câmera, que eu vou ter que ficar ajustando ela aqui, tentar conseguir trabalhar aqui nesse espaço pequeno, de forma que fica bem didático aí para você estar acompanhando, tá? Eu não estou no laboratório de eletrônica, tá? Eu estou no laboratório de medidas elétricas, porque aí aqui eu montei uma estação de trabalho para gravar tanto as aulas de eletrônica quanto as aulas de medidas elétricas, ok? Então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do funcionamento de cada um desses equipamentos aí. Vamos lá. Dando início aqui então à nossa primeira gravação de laboratório, vamos fazer alguns testes aqui, tentar mostrar os equipamentos e ao longo aí da gravação e das aulas nós vamos se adaptando aí e corrigindo alguns defeitos, né, que tiver em relação a foco da imagem. Vocês vão me dando um feedback aí se está dando para conseguir acompanhar o laboratório, tá? Vou fazer de tudo aqui para conseguir pegar todas as imagens possível. Bom, então eu tenho aqui embaixo um osciloscópio, eu tenho uma fonte DC ali em cima, né, que eu posso ajustar a tensão e corrente, já já a gente vai falar dela. Eu tenho um multímetro de bancada, que é esse rapaz aqui, e eu tenho um gerador de sinal aqui em cima, que a gente vai estar usando quando eu falar um pouquinho sobre amplificadores, tá? O foco maior agora vai ser o multímetro de bancada, a fonte, CC e o osciloscópio, ok? Antes de tudo, eu gostaria de começar com a protoboard. Aqui embaixo a gente tem uma protoboard, você já deve ter usado aí em circuito Zoom. Acontece de ter muitos alunos que não sabem utilizar a protoboard corretamente e aproveitar toda essa estrutura que você tem, né? Antes de começar a falar da estrutura da protoboard, como que funciona a pinagem, eu sei que tem muita gente aqui que já sabe mexer, então vai ser um pouco entediante, mas eu tenho que pensar naquele que não sabe ainda. Eu vou colocar aqui no multímetro os cabos para medir continuidade. Então, se você olhar ali no multímetro, na escala, eu tenho a opção de medir diodo e continuidade no mesmo ponto. Então, ele já foi selecionado aqui. E se eu olhar no tela do display ali, eu tenho já indicando que está no modo continuidade. Se eu vier aqui no botão Select, eu mudo para o modo diodo. Então, selecionar modo continuidade. Os cabos vão ser ligados no V, aqui na opção de medir tensão, resistência e frequência, junto com o comum. Então o cabo preto vai no comum e o cabo vermelho vai aqui na opção da direita. Esses outros dois pinos vermelhos são para medir corrente de mA e corrente de 2 a 20 A. Nós vamos estar usando muito essas escalas aqui na parte de medição de corrente nos circuitos, tá? Então eu vou ligar os cabos de continuidade e já mostro para vocês. Bom, feita a ligação dos cabos, agora é só encostar uma ponteira na outra. O meu multímetro indica que houve ali um curto-circuito, né? Então, esse contato está em contato com a outra ponteira e ele indica continuidade. Aonde que eu geralmente utilizo isso? Para testar a continuidade de circuitos. Vamos supor aqui que eu tenho um jumper, né? E eu quero saber se esse jumper, ele chega num ponto do circuito, está chegando no outro, né? Está saindo de um ponto do circuito e chega no outro. E aí, então, o que você faz? Você coloca a ponteira do multímetro numa ponta, a outra ponteira na outra, e você detecta ali, então, que tem continuidade.
pode acontecer de você não identificar a continuidade, então pode ter defeito no cabo ou erro na montagem do circuito. Então essa medição de continuidade, ela é bastante útil na hora de você identificar erros na montagem ou checar a sua montagem. Nós vamos fazer isso também ao longo das aulas, tá? Então, focando aqui agora na minha protoboard, vocês podem observar o seguinte: eu tenho uns bornes de entrada que eu posso estar ligando tensão contínua, tensão alternada, independente aí do que eu vou estar utilizando, ou usar 2 pinos para entrada de sinal e 2 para saída. E aí, isso é critério de vocês, tá? A protoboard, ela é uma plataforma de pino, né? Que você usa didaticamente para montar circuitos eletrônicos, fazer os testes e aí posteriormente você passar esse circuito dessa placa para uma placa de circuito impresso. Então ela vem aqui com algumas estruturas. Vocês podem ver aqui algumas linhas na parte de cima. Eu tenho 3 estruturas aqui idênticas com uma divisão no meio, tá? Essas estruturas são as que a gente vai utilizar para separar o circuito. Para você entender melhor, todos esses pinos desligados aqui, são 5 pinos, eles são interligados nessa fileira, mas não é interligado com a fileira de baixo. Mas toda a fileira de baixo, os 5 pinos, eles são interligados, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, vou pegar 2 jumper, eu vou ligar um na de cima, outro na fila de baixo, e vou medir a continuidade entre um ponto e outro. Não existe, tá vendo? Então, se eu ligar agora esse pino no furo de cima e testar a continuidade, pronto, foi identificada a continuidade. Então, qualquer componente que eu colocar nesses pinos, eles estão ficando todos interligados, tá? Não tem ligação física também com essa divisão no meio. Então, eu não tenho ligação desses 5 pinos com esses 5 pinos. Vou testar a continuidade aqui novamente para checar. Não existe continuidade, tá? Mas se eu levar esse pino lá para o outro lado, esses 2 jumpers estão conectados. Então, eles foram conectados. Usando essa lógica, você consegue ir montando, então, os seus circuitos. Pontos onde você tem ali uma conexão de 5 componentes, então você usa esses 5 pontos aqui para fazer as entradas e saídas dos seus componentes. Mas, professor, por que tem essa ranhura no meio que separa? Nessa situação, nós utilizamos nosso CI. Quando a gente tem o CI, dependendo do número de pernas, né, você encaixa ele aqui no meio, porque cada lado, cada perna, ela tem uma função. São situações independentes, então eu não posso interligar os pinos de um lado com os pinos do outro. Então precisa ter essa separação no meio, né? Vamos colocar aqui um outro CI, um pouco maior, só para vocês entenderem. Então sempre que eu for montar algum circuito que tem CI, eu preciso então usar essa divisão aqui no meio. Bom, vocês entenderam então essa parte principal, que eu posso estar montando várias coisas, vários circuitos, né? Seguindo uma sequência de montagem conforme o tamanho do circuito, escolher a melhor região, colocar os componentes deslocados em uma certa situação, usar o menor número de jumper possível, né? Porque isso aqui causa problema na montagem, por uma má conexão ou por defeito no próprio jumper. Então, ao longo das aulas eu vou mostrando isso para vocês. Tá, mas tirando essas 3 partes aqui da minha protoboard, eu tenho essas, eu não vou falar aqui vertical, horizontal, porque não sei como é que vai sair no vídeo aí. Mas eu tenho essas com 2 ranhuras longas aqui, né? O que quer dizer isso? Aqui eu tenho a ligação, vou chamar aqui de horizontal, aqui de vertical, então, para entender, para ficar mais fácil. Aqui eu tenho a ligação na horizontal e aqui eu tenho a ligação na vertical. Só que ela é interrompida, no caso dessa minha protoboard, por esse W aqui. Essa linha de cima não tem ligação com essa linha de baixo. Mas o componente que eu colocar nesse ponto aqui de cima, ele também se conecta nesse ponto aqui de baixo, tá? Sendo então isolado por esse W. Eu posso fazer um outro barramento aqui.
Bom, eu falei de barramento, já é importante. Eu posso criar, então, aqui um barramento positivo, onde eu pego o sinal da fonte CC e coloco aqui, crio um barramento positivo desse lado. Eu posso estar interligando aqui com o meu borne. Ponho o cabo da minha fonte aqui, então eu joguei o sinal positivo aqui. E eu posso criar um barramento negativo do lado de cá da minha protoboard. Então qualquer fio que eu tirar dessa linha até chegar nesse W, eu estou tirando a minha tensão positiva. E qualquer linha que eu pegar desse lado, eu estou tirando um sinal negativo. Para provar isso, eu vou pegar aqui um outro jumper. Eu vou colocar ele aqui embaixo, está na mesma linha desse amarelo. E eu vou testar a continuidade entre o amarelo e o laranja. Então vocês viram aí que é o mesmo ponto. Se eu pegar a linha de trás, ela já é isolada da outra linha. Olha lá, não deu continuidade. Então eu poderia fazer um barramento positivo aqui e um barramento negativo aqui, ó. Então eu tenho o barramento positivo na frente e o barramento negativo atrás, tá? Mas eu não recomendo para quem está iniciando, porque você pode confundir ou esbarrar o fio e você gerar um curto-circuito. Então prefere aí de início, né, até pegar experiência, trabalhar com positivo longe do negativo, ok? Desta forma. Professor, mas eu quero que esse barramento todinho seja positivo. Então você pode fazer o seguinte, você pode jumpear aqui, ó. Eu interliguei esse ponto. Mas antes eu não mostrei, né? Vou mostrar separado, ó. Vou pegar o barramento aqui embaixo. Vou testar a continuidade então daqui de cima até aqui embaixo, vocês vão ver que não tem ligação. Vou testar aqui a continuidade. Não existe ligação, tá vendo? Se eu trocar o pino aqui para cima, antes do W, tá lá. Agora, se eu fizer o jumper aqui, e essa é a função dos jumper, eu interliguei, então, o barramento de cima com o barramento de baixo. Aí, ó. Agora eu prolonguei o meu sinal que está chegando pelo fio vermelho até aqui o meu último pino. Mas a fileira de trás continua separada e separado também na da frente, tá? Então é assim que funciona essas barras menores e diferente da barra central aqui, onde você tem a interligação dos 5 furos, tá? Isso aqui é protoboard. Se alguém ficou com dúvida aí, aconselho procurar mais algum vídeo aí na internet que mostra mais detalhe. Se não, acompanhando nossas aulas vai ficar fácil de entender na hora de realizar a montagem, porque aí eu vou dando um pouquinho mais de detalhe, tá? Agora, falando um pouquinho da fonte CC, que eu acho um dos equipamentos mais importantes aqui no laboratório, e que se você não souber configurar, você provoca a queima do monte de componente, e isso é ruim, né? Acontece muito e acaba atrapalhando um pouquinho tanto o laboratório como também você danifica o seu circuito, né? Sua montagem, e aí vai ter que identificar o que foi queimado na protoboard. Então, se você souber utilizar a fonte CC de forma adequada, isso não acontece. Bom, mas o que é a minha fonte CC? Então eu tenho aqui duas fontes, aonde eu tenho no display a tensão, a corrente, né? Do lado de cá tudo se repete, tá? Aqui eu tenho um LED indicando se ela está operando como fonte de tensão contínua ou como fonte de corrente contínua. Eu tenho aqui o ajuste de tensão, ajuste grosso e ajuste fino. Eu tenho um ajuste de corrente, ajuste grosso e ajuste fino. Eu tenho uma saída de 5 volts de 5 ampere aqui constante, tá? E eu tenho a saída ajustável aqui de 0 a 30 volts e de 0 a 5 ampere. Se eu não me engano, essa fonte ela é de 5 ampere. 5 ampere, isso mesmo. Do lado de cá eu tenho outra fonte idêntica, tá? Com uma saída de 0 a 30 também, de 0 a 5 ampere. Os botões aqui colocam as fontes em série ou em paralelo, dependendo aí de como você fizer um apertado, dois apertado. Tem aqui uma indicação de quando ela está ligada em série e quando está ligado em paralelo. Quando você está ligado elas em série, as tensões se somam, então eu vou ter 30 mais 30 volts. E quando você liga em paralelo, você tem 5 mais 5 ampere, então você dobra a corrente. Então ligação em série, você aumenta a tensão, ligação em paralelo, você dobra então a corrente, tá? Bom, mas o que é tão importante nessa fonte, professor? É a calibração. Se você não souber calibrar a fonte,
você vai acabar com o seu experimento, tá? Vou falar dessa forma. Mas a calibração não é só ajustar ali minha tensão? 12 volts, 10 volts, o que eu preciso? Muita gente pensa assim, será que é só isso mesmo? O que aconteceria se eu causar um curto-circuito na minha protoboard? Depende do seu ajuste. Por isso que é importante a gente fazer o seguinte. O que acontece se eu curto-circuitar aqui meu fio negativo com o fio positivo? Eu vou curto-circuitar aqui o meu fio negativo. Eu tenho aqui um cabo, tá? Curto. E vou curto-circuitar o negativo com o positivo. Fiz um curto, ó. Curto-circuito, tá aqui. Quando eu faço o curto-circuito, e isso deve ser feito toda vez que você vai utilizar a fonte, antes de começar qualquer experimento, tá? Quando você faz o curto-circuito, você ativou o modo de corrente contínua. Nesse modo, eu ajusto a corrente que eu vou precisar no meu experimento. 1 ampere, 2 ampere, meio, tá? E não precisa mais que meio ampere para os circuitos de eletrônica. Em todos os nossos laboratórios aqui não vou usar mais que meio ampere. Mas se por algum motivo eu deixar, sei lá, 5 ampere aqui, 3 ampere, quando você provocar um curto-circuito na protoboard, ela vai injetar 3 amperes nos seus componentes. E isso vai destruir seus componentes eletrônicos, eles não vão suportar, tá? Por isso que é interessante, toda vez que você for iniciar a montagem do circuito, você ajustar a corrente. Ajustou a corrente, tira o curto-circuito, não mexe mais no ajuste de corrente e agora você passa a ajustar então qual é a tensão que você precisa ali no seu circuito, no seu experimento, tá? E aí, ó, se acontecer um curto lá na sua protoboard com aquela tensão de 9.8 volts, a fonte vai mandar só a corrente que você ajustou. E aí os seus componentes, ele suporta 250 mili, mas ele não suporta 3 amperes de corrente. Então é importantíssimo você ajustar a fonte CC. Se você não ajustar a corrente, você vai acabar com os componentes se você criar um curto-circuito em alguma montagem errada na protoboard. Então fica aí como dica, vai montar um experimento, primeiro você curto-circuita a fonte. Antes de curto-circuitar a fonte, você diminui a corrente aqui, zera, né, para garantir que você não vai curto-circuitar ela com 5 amperes. E dependendo do cabo que você estiver usando, pode até aquecer, né, pela corrente. Então você zerou, aí sim você faz o ajuste grosso, o ajuste fino aqui, 200 mA. E aí depois você tira então o curto-circuito. Uma coisa importante falar da fonte é você interpretar os sinais que ela te passa. Se a fonte tiver ligado o LED de VC, significa que ela está te mandando tensão constante ali para o seu circuito. Mas se ela tiver ligado o LED CC, significa que ela está mandando a corrente máxima. Não quer dizer que isso aconteceu um curto-circuito. Como que eu posso provar isso para vocês? Vou primeiro curto-circuitar aqui a minha fonte, tá? Vou ligar aqui a minha garrinha jacaré uma na outra e vou ajustar aqui a minha corrente para 100 mili. mA. Opa! E vou ligar agora esse motorzinho aqui, tá? Tem um motorzinho CC, vou energizar ele aqui agora. Ele está aqui, ó, girando. Mas observa que a minha fonte, antes estava aqui com 9 volts, né? Passou para 4.6. E o LED que estava ligado no modo de tensão constante foi para corrente constante. Então não quer dizer que meu LED ligou que está acontecendo um curto-circuito. O que quer dizer aqui então? Quer dizer que o meu motor, ele puxa uma corrente maior que 100 mili. Mas como minha fonte foi configurada para injetar apenas 100 mili na minha carga, ele ligou o modo de corrente contínua. Então ele ignora ali a tensão, que para ele o que importa é manter a corrente constante. Como que eu posso provar isso para vocês? Eu vou aumentar a corrente e vocês vão ver que o motor vai continuar rodando aqui e a fonte vai passar para tensão contínua. E a corrente vai parar de subir mesmo que se aumentar a escala. Por quê? Porque o meu motor ele puxa uma certa corrente e é só aquela. Ele só vai puxar mais se a minha carga for maior ou se ele tiver um curto-circuito interno. Então eu vou aumentar a corrente. Olha lá. Eu posso continuar aumentando
colocar no máximo aqui, ó, 5 ampere, tudo no máximo, corrente. Tá vendo que não passa de 130 mili? Por quê? Porque esse motor não pede mais que isso. Então a minha corrente ali no display, teoricamente, é a corrente que a minha carga exige. Não quer dizer que se eu ajustar para 5 ampere, vai mandar 5 ampere. Agora, se eu provocar um curto-circuito aqui, a fonte vai injetar 5 ampere. Né? E se o meu condutor aqui, onde eu provocar o curto-circuito, ou um componente que eu provocar o curto-circuito não suportar os 5 ampere, ele vai estourar no ponto mais fraco. Então, novamente, está ligado o LED do CV, e a fonte está mantendo a tensão constante que você ajustou aqui, ó. Se ela ligar o CC, significa que ela está fornecendo a corrente que você ajustou, tá? Não quer dizer que o CC é curto-circuito, não. Foge disso, tá? Não interpreta dessa forma, não. Ligou o CC, fonte operando como corrente constante. Ligou o CV, fonte operando como tensão constante. Espero aí que vocês tenham entendido como funciona e qualquer dúvida, né, no funcionamento da fonte, eu vou estar mostrando novamente aí nas próximas aulas se for necessário, tá? Bom, falando agora do nosso gerador de sinal, ele tem dois canais, canal A, canal B, e ele é um equipamento que gera para você formas de onda. Então eu posso gerar uma onda senoidal, uma onda quadrada, uma onda triangular, dente de serra. Eu posso escolher qual que é a frequência, qual que é a amplitude, valor máximo, valor pico a pico, tá? E então, na hora de a gente simular lá na disciplina amplificadores, então eu vou mandar um sinal ali que represente um sinal que eu queira amplificar. Então eu posso jogar um sinal aqui mínimo, né? Uma onda quadrada, uma onda triangular de 2 mV pico a pico e querer que saia do lado de saída do amplificador um sinal ali de 2, 5, 12 volts com a mesma forma de onda. Então você ali desenvolveu um amplificador. Então nessas atividades esse equipamento é muito importante. Então aqui ela já vem pré-definida algumas formas de onda, né? Senoidal, onda quadrada, rampa, um pulso. E aí eu tenho várias formas de onda. Eu tenho, se não me engano, eu tenho basicamente 30 formas de onda. Então quando eu selecionar a forma de onda e eu for mudando aqui, ele vai mostrando lá no display para o canal que está selecionado como que é essa forma de onda, tá? Selecionada a minha forma de onda, eu vou pegar aqui a senoidal. Eu posso escolher aqui a minha frequência, então eu vou digitar aqui 60 Hz como exemplo, no nosso caso. Eu digitei 60, agora eu tenho que vir aqui embaixo e escolher o que ela é. Se ela é megahertz, kilohertz, hertz. Então no meu caso é 60 Hz. Então ela já ajustou ali uma saída de 60 Hz. Eu venho aqui na amplitude, ele já selecionou ali, está 2 volts pica-pica. Eu posso colocar, sei lá, eu vou colocar 10 volts. Digitei 10, aí ele quer saber o que é, se é milivolts, né? Se é volts, é RMS, se é volts pico a pico, ou é milivolts pico a pico. Então eu vou colocar aqui volts RMS. Aí ele já fez a correção lá para o valor adequado. Então é isso, o gerador de sinal ele tem várias funções aqui que vocês podem estar utilizando lá em Eletrônica 2. Mas aqui em Eletrônica, a princípio, eu só vou precisar do básico, só para ele gerar uma forma de onda que a gente gostaria de ver aqui no osciloscópio e aí ver o resultado disso no meu circuito, tá? Ao longo das aulas, então, conforme eu vou utilizando o equipamento, eu vou mostrando aí a configuração, a forma de onda, como que sai aqui nos terminais do equipamento. Passando agora para o meu osciloscópio, esse osciloscópio ele é de 2 canais. Ele é não isolado, então significa que o terra internamente, né, aqui na minha ponteira é representado por essa garrinha, ele é comum, então eu tenho que tomar cuidado para não pegar circuitos diferentes e gerar uma DDP dentro do terra, porque eu estou usando uma ponteira num ponto e eu uso outra ponteira em outro ponto e existe uma tensão entre essa garra, onde eu estou usando na protoboard, e existe uma tensão na outra garra, isso gera uma DDP internamente e vai provocar um curto-circuito que pode estar danificando tanto o seu circuito da protoboard quanto o osciloscópio. Então no caso de osciloscópio com um canal que não seja isolado, né, no caso esse aqui, o nosso, o terra é comum, eu tenho que usar apenas uma garrinha comum de uma ponteira por segurança, tá? Então se eu estiver usando 2 ponteiras, eu uso
o jacarezinho de uma ponteira e da outra fica sem utilizar. O que significa? Que tudo que eu medir com a ponta de prova do osciloscópio vai sempre ser em função dessas pontinhas jacaré, independente se eu estou usando essa ponteira ou se eu estou usando a outra ponteira, tá? O osciloscópio ele mede de tudo. Eu sei que vocês já usaram lá em circuito Zoom, mas só fazendo uma revisão aqui, né? Eu tenho o canal 1 e no canal 1 eu posso medir tensão contínua ou tensão alternada. Eu posso inverter o canal, caso eu souber que as garrinhas foram colocadas de modo invertido, tipo, eu coloquei a ponta de prova no negativo e a garrinha no positivo, então eu posso executar aqui a inversão de polaridade. Eu tenho aqui também que configurar se a minha ponteira ela está na escala de vezes 10 ou vezes 1, né? Então a ponteira aqui ela tem uma escala de vezes 10 ou vezes 1 e ela precisa coincidir com o que está no osciloscópio. Então, se eu colocar vezes 1 aqui, eu tenho que mudar lá no osciloscópio para vezes 1. Tá aqui, ó, vezes 1. E aí, a leitura que ele vai me mostrar na tela do osciloscópio vai ser a real medida aqui pela ponteira, tá? Bom, para calibrar o osciloscópio, ele vem aqui com um ponto, né, de conexão, e você pode estar colocando a ponta de prova e o seu conector terra, e ele já mostra ali uma forma de onda, tá? Ele tem um botão aqui de menu off que ele some com todos os menus para poder limpar a tela. Vocês estão vendo ali que as escalas estão fora, né? Então eu tenho que mexer, ajustar o eixo, tá? Bom, vamos pelo jeito mais simples primeiro. Existe um botão chamado Auto Set, bem aqui, que se você apertar ele faz a leitura de todas as saídas, né, das ponteiras, das pontas de prova, e ele já mostra ali na tela do osciloscópio um ajuste prévio para você já fazer essa leitura. Mas tem um problema, nem sempre o AutoSet ele ajuda, né, e às vezes ele acaba atrapalhando a situação. Então é importante que você aprenda a ajustar o osciloscópio da forma correta. Então eu vou bagunçar aqui um pouquinho o sinal. E eu tenho ali então uma linha, né? Coloquei a minha ponta de prova em algum lugar e ele tem uma linha. Vocês estão vendo que a linha ela está passando na região superior, está passando na região inferior. Então essa escala aqui no eixo Y, né? E aqui embaixo eu tenho o eixo X. A escala do eixo Y eu mexo aqui na região vertical, ó, que é a parte vertical. Então, todo o ajuste da parte vertical é feito onde está sendo indicado aqui no meu osciloscópio. Como eu estou no canal 1 e ela está passando, né, da minha tela, eu vou diminuir a escala. Então, ó, até poder enxergar a minha linha. Bom, enxerguei, mas ainda não estou vendo nada. Então, agora eu estou com a linha passando na minha região o quê? Horizontal. Então, se eu olhar aqui no osciloscópio, ele tem um ajuste horizontal indicado aqui. Então eu vou diminuir a escala do ajuste horizontal. Bom, fiquei de novo sem a escala do eixo vertical, então eu vou repetir novamente o ajuste. Ó, já começou a aparecer. Agora o ajuste é onde? Vertical? Não, é na horizontal. Então eu vou diminuir aqui a minha horizontal até enxergar a minha forma de onda. Pronto, eu trouxe minha forma de onda. Então eu sempre vou ajustar o eixo vertical no canal que eu estou utilizando, depende se ele é o canal amarelo, que é o 1, ou azul, que é o verde, que é o 2, né? Canal 2. Ou eu vou mexer no eixo horizontal, aí no caso eu já mexo para os dois canais ao mesmo tempo, tá? Quando eu estou mexendo aqui nas escalas, ele mostra aqui embaixo quantos volts que é por divisão ou tempo, né? Então o eixo horizontal aqui, ele mexe no tempo, ó, 1 milissegundo por divisão, então cada divisão aqui tem 1 milissegundo, ó lá, 400 micro, 2 milissegundos, 4 milissegundos. E a minha amplitude, a minha escala de amplitude, eu vou olhar aqui no canal. No caso, eu estou com o canal 1, eu estou com 1 volt por divisão. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho mais. A escala foi para 2 volts por divisão. Então, cada divisão aqui eu tenho 2 volts. Então, esse sinal ali tem praticamente quase 3 volts ou 2 volts e meio, olhando ali em termos de divisão.
Bom, mas em relação a isso, eu vou estar mostrando para vocês ao longo das aulas, tá? Tanto o ajuste como a interpretação dos resultados. O osciloscópio ele pode sincronizar um canal com o outro, ele pode colocar um canal no eixo do outro, que a gente vai usar isso em uma das aulas. Ele pode fazer medições, então você vem aqui na parte de medições e você seleciona o que você quer medir. Então eu quero medir frequência, quero medir período, tempo, né? Eu quero medir fase, pulso, ciclos, pico a pico, eu quero medir amplitude, valor máximo, valor mínimo. Então tem uma infinidade de medições aí, ó, valor RMS, valor médio, que eu posso estar inserindo aqui no meu osciloscópio e ele já vai mostrar os valores aqui na tela. E isso vai facilitar então aí a nossa análise, as nossas medições. Então, pessoal, mais detalhes do osciloscópio eu vou passar para vocês conforme a gente vai utilizando ele, tá? Porque aí, conforme a necessidade, eu vou lembrando de mais configurações que o osciloscópio faz e eu vou estar sempre aí mostrando para vocês como se você estivesse usando aqui no laboratório no dia a dia. Bom, pessoal, em relação aos equipamentos, né, de forma bem simples, bem rápida, era isso que eu queria passar para vocês. Vou mostrar mais detalhes ao longo das aulas, mas se eu sempre achar necessidade de colocar um vídeo complementar, né, procurar um vídeo no YouTube ou algum site, algum material que dê um pouco mais de detalhe, que eu não estou conseguindo passar para vocês aqui, por falta às vezes de espaço, de organização ou de tempo mesmo, e eu vou estar colocando lá no AVA para vocês estarem acompanhando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, entendido, e quando vocês vierem para a prática, vocês recordem de tudo isso que eu fiz, que eu falei, né? E eu sei que a gente só aprende colocando a mão e fazendo, mas infelizmente nessa situação eu vou tentar passar o maior número de detalhes para vocês. Valeu, um forte abraço, então até a próxima semana, a próxima aula.